Oi, gente, hoje é quarta-feira, então é dia de Papo na Ascom. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a Pró-Reitoria de Gestão Administrativa, a Progeste. Então a gente recebe a pró-reitora Paula Albuquerque. Tudo bom, Paula? Tudo bom, Elisa? É um prazer estar aqui no Papo na Ascom para conversar um pouco sobre a Pró-Reitoria de Gestão Administrativa da UFPE. O prazer é nosso. Eu queria que primeiro você explicasse para a gente o que é a Progeste e quais são as principais demandas da Pró-Reitoria. A Progeste é a Pró-Reitoria de Gestão Administrativa da Universidade Federal de Pernambuco. Como o próprio nome diz, é uma pró-reitoria que cuida da gestão da instituição. Nós tomamos conta de todas as licitações da universidade, quer seja pregão eletrônico, quer seja uma modalidade tradicional, como é o caso das obras. Fazemos todas as compras dos bens comuns para a universidade. Tomamos conta também do arquivo geral, que faz a gestão da documentação da instituição. Nós guardamos aqui toda a documentação administrativa, jurídica, contábil e também das pró-reitorias fins, né, que cuida da pesquisa, da graduação e da extensão da universidade. Temos o protocolo, que fica aqui na reitoria, que faz toda a parte de comunicação, de correspondência, malote, SEDEX. Nós triamos aqui e fazemos a distribuição entre os 3 campi. Ainda cuidamos da gestão patrimonial da universidade, todos os bens que entram e que saem da instituição, também é cuidada pela Progeste. Nós temos uma diretoria, que é a diretoria de logística, que a gente coleta as demandas de todo o campus, de tudo aquilo que é comum para a instituição, para a gente fazer uma compra compartilhada, visando a economicidade, né, e a padronização. Então, no início do ano, a gente já coleta nos 3 campi a demanda do que eles vão precisar para o ano inteiro, do que é comum a todos, e aí a gente providencia as licitações e sai distribuindo ao longo do ano, através do nosso almoxarifado central, que é quem fica com os materiais que a gente compra. Perfeito. Então temos bastantes atribuições, mas você citou aí a questão do pregão eletrônico. E aí eu queria enfatizar isso. A universidade foi uma das primeiras, uma das pioneiras a se utilizar do pregão eletrônico. Como é que foi esse processo e o que é que trouxe de vantagens para a UFPE? Nossa, foi muita vantagem, porque até 2000 as licitações elas ocorriam todas de forma presencial. E aí isso inibe um pouco a participação de todos, né? Porque se é presencial, tem que se deslocar, vir até a instituição. Então, com o advento do pregão, que foi em 2000, nós começamos já a implantar, já a se preparar para implantar o pregão e já na forma eletrônica, porque o pregão ele pode ser na forma presencial e na forma eletrônica. Mas aqui na UFPE, já de partida, nós optamos por fazer o pregão eletrônico, que é mais célere, é mais transparente, porque qualquer cidadão pode acessar da sua casa, de onde quer que esteja, para assistir um pregão eletrônico. Então, em 2001, nós já começamos aqui na universidade a fazer o pregão eletrônico. Em 2005, veio um decreto obrigando a que todos os bens comuns fossem adquiridos por pregão e preferencialmente na forma eletrônica. Então, na UFPE, nós não tivemos problema, porque a gente já se preparou antes. Como a gente já começou em 2002 a licitar por pregão eletrônico, então, em 2005, nós já estávamos cumprindo a legislação. E aí nós ajudamos muito outros órgãos que não tinham começado ainda, nem sabia como montar o procedimento, as equipes, e aí nós começamos a formar equipes. Eu abria pregão eletrônico, na ocasião eu era pregoeira, e aí a gente abria com 3, 4 servidores de outros órgãos que vinham assistir os nossos pregões para se capacitarem. Eu também fui em alguns órgãos, abri o primeiro pregão daquela instituição. Aí foi bem bacana, porque a gente, além de ter começado antes, a gente pôde ajudar outras instituições. Que legal, maravilhoso. E em relação ao histórico mesmo da Progeste, você falou aí desse procedimento do pregão e tudo isso, nesse período, a Progeste estava dentro de outra pró-reitoria, que é a Proplan, de Orçamento e Finanças, né? Quando é que ela passou a ser uma pró-reitoria e como é que foi esse processo de mudança?
nós fazíamos parte da PROPLAN, era a Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças. Aí, em 2007, quando começou o REUNE, que era o Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades do país, nós recebemos muito recurso. E aí, a gestão da época entendeu que a PROPLAN ia ficar sobrecarregada para fazer a gestão desse recurso que aqui chegava. Foi quando o reitor da época, o professor Amaro, resolveu criar a Pró-Reitoria de Gestão Administrativa para dividir as atribuições, deixou a PROPLAN com o planejamento, o orçamento e as finanças e criou a PROGEST, que é a Pró-Reitoria de Gestão Administrativa. Então, o planejamento, a PROPLAN continua fazendo o planejamento da gestão e a PROGEST faz a execução, através das licitações, das compras e das demais atribuições que eu já citei. Perfeito, Paula. E em relação à sua história, à sua trajetória está muito ligada à atual PROGEST. Você já trabalhava na Pró-Reitoria, que não existia ainda. Como é que é essa ligação da sua trajetória profissional com a trajetória da Pró-Reitoria? Eu tenho muita ligação com a PROGEST, né? Porque eu estou na PROGEST desde que era um departamento, um departamento de gestão de bens e serviços que fazia parte da PROPLAN. Então, dentro da PROGEST, eu galguei todos os postos. Eu fui presidente de comissão de licitação, eu fui chefe de contratos, eu fui pregoeira, depois eu fui diretora do departamento, que já era o Departamento de Gestão de Bens e Serviços, e a Diretoria de Licitações e Contratos, e em 2012, quando a PROGEST estava com 5 anos, eu fui convidada pelo professor Anísio para assumir a Pró-Reitoria. Então, dentro da PROGEST, eu galguei todos os postos. Mas, assim, um posto que eu gosto muito, que eu me identifico muito, é o pregão eletrônico, né? Porque eu sou assim, eu torço muito que todas as outras modalidades passem a ser de forma eletrônica, porque com isso a gente ganha muito, tanto em celeridade, quanto em transparência, em pessoalidade. Para mim, são princípios que devem ser preservados nessa área de licitações e contratos. Então, quanto mais público, o pregão eletrônico ele é uma licitação de janelas abertas, de portas abertas para a sociedade. Então, eu torço que as outras modalidades também entrem nessa mesma perspectiva de licitações eletrônicas. Perfeito. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Papo na Ascom, Paula. Obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade de falar um pouco da Pró-Reitoria. Foi um prazer. Obrigada. É isso, gente. Vocês acompanharam aqui a nossa conversa com a pró-reitora Paula Albuquerque. Falamos um pouquinho sobre a PROGEST. E quarta que vem tem mais Papo na Ascom.